Olá, caros alunos do curso de computação. Eu sou o professor Renato Lima, tenho formação em Pedagogia e Letras, com especialização em Educação à Distância e Educação Especial, e mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Piauí. É com muita satisfação que me integro ao grupo de professores do curso de computação para ministrar a disciplina de Inclusão e Acessibilidade Digital. Nesse primeiro momento, desta primeira videoaula, nós vamos tratar sobre acessibilidade e inclusão social. Também nessa primeira videoaula, ela será um pouco maior do que as outras duas, e nós vamos tratar sobre questões mais gerais e mais amplas, que nas outras nós vamos aprofundar de modo mais pontual. Por quê? Porque a inclusão, nós precisamos começar a entender a partir disso. A inclusão é um processo social muito mais amplo do que aquele que muitas vezes é restringido, daquele que muitas vezes é tratado apenas relacionado à perspectiva escolar. A perspectiva de tratar a inclusão apenas relacionada à escola, apenas relacionada à esfera educativa. E aí, o que eu trago nessa primeira imagem, nessa primeira página de slide para a gente discutir? Nós temos aí uma imagem que traz cor, traz movimento, traz diferenças de tamanhos, de locomoção, e que representa diálogo, representa movimento, representa coisas que demonstram diferenças e que demonstram aspectos que são importantes de nós considerarmos dentro do contexto de uma sociedade inclusiva, certo? Dentro desse contexto que nós temos que pensar a questão da acessibilidade e a inclusão social, mas como questões que não podem realmente ser relacionadas apenas à escola ou à esfera educativa, mas como questões que estão relacionadas a toda a esfera social. Ou seja, o que isso quer dizer? É a sociedade, de um modo em geral, que é responsável por promover a inclusão social. Não somente a escola, mas toda a sociedade ela é responsável por promover a inclusão social. E nisso, e por conta disso, é que hoje nós temos diversas leis, nós temos diversos decretos, nós temos diversos incentivos legais, e nós temos diversas iniciativas que estão trazendo esse discurso no sentido de promover ações que façam com que essas práticas de inclusão social e de acessibilidade às pessoas que têm algum tipo de deficiência realmente se efetivem, que elas realmente aconteçam, para que esses discursos de inclusão eles realmente alcancem as práticas, certo? E aí, para começar a falar sobre isso, seguindo o roteiro do nosso caderno de textos, que está disponibilizado na nossa página da disciplina, nós vamos começar falando um pouco sobre inclusão social do ponto de vista histórico. Vamos pensar então essa inclusão ao longo dos tempos. Porque se hoje, em pleno século XXI, que nós temos todas as ferramentas tecnológicas, a nossa disciplina é justamente inclusão e acessibilidade digital, vejam só. Então hoje que nós temos todas as nossas ferramentas tecnológicas, hoje nós temos todo um aparato midiático, nós temos todas as condições, mas ainda assim a gente vive situações de preconceito, a gente vive situações de discriminação, a gente vive situações de negligência e de negação à condição humana. Imagina no passado, como era a situação. Então vamos pensar num recorte histórico dessa questão da inclusão social. E aí eu trago uma citação de Mises, de 1977, em que ele diz o seguinte: nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos recém-nascidos mal construídos. Mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos. Não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. Olha, vejam só. Vejam só como eram tratadas as pessoas que eram consideradas como
anormais, como fora do padrão considerado como normal para aquela época. Isso se tratando de Idade Média, Idade Antiga, período medieval. Eles eram comparados aos animais ferozes. Eles eram considerados como sujeitos que precisavam ser excluídos da sociedade, que precisavam ser extinguidos do meio social, como uma forma de que essa sociedade pudesse se permanecer limpa, como uma forma de que essa sociedade pudesse se permanecer normal. E veja a forma como era cruel o tratamento, como era totalmente negligenciada a condição humana. Quando se diz, nós as afogamos, mas não se trata de ódio. Não se trata de ódio, se tratava do que então? É de uma concepção e de uma acepção absolutamente radical que nos faz pensar por que hoje ainda nós temos isso. Se hoje em dia nós formos pensar por que nós temos tanto preconceito e tanta discriminação, basta nós olharmos para esse passado, né? Hoje nós não vemos mais isso de modo tão explícito, por quê? Porque nós temos muitas políticas, nós já temos muitas ações que têm caminhado nesse sentido, né? Já tem avançado nesse sentido. Mas hoje, o que nós vivenciamos hoje é resquício desse passado histórico que nós temos, certo? Então vamos avançar mais um pouco na nossa discussão. Então, pensando atualmente na questão da inclusão social, o nosso texto ele traz alguns dados estatísticos e algumas estimativas interessantes para nós pensarmos a respeito da questão da inclusão da pessoa com deficiência. Segundo a ONU, no mundo existem cerca de 610 milhões de indivíduos com alguma limitação. Vejam só, 610 milhões de indivíduos. É um número de pessoas muito grande, né? Desses 610 milhões, no Brasil são 24,5 milhões de pessoas. Isso segundo dados do ano de 2000 do IBGE. 48,1% dessas pessoas possuem deficiência visual, 27,1% com deficiência física, 16,6% com deficiência intelectual e 8,2% com deficiência auditiva. Vejam só, são números que nos trazem uma dimensão de como as questões e de como a realidade ela está posta para nós e de como nós temos que saber lidar com isso. A questão da deficiência, a questão das desigualdades de acesso e de oportunidade para as pessoas que enfrentam alguma dificuldade de acesso a condições de direito e à cidadania, elas de fato acontecem. Basta nós observarmos no nosso dia a dia, numa fila de banco, numa parada de ônibus, você vê como os direitos são negados às pessoas que enfrentam algum tipo de deficiência. E esse número de pessoas, ele é grande. A gente vai perceber na nossa apostila e na leitura dos nossos textos da disciplina que essas deficiências elas podem ser de dois tipos, né? As deficiências congênitas são aquelas que os sujeitos nascem com elas, e são aquelas deficiências adquiridas, que são as deficiências que a gente vai tratar logo em seguida. Bom, é o nosso próximo tópico, então. As deficiências congênitas, que elas provêm do nascimento, que são deficiências causadas por alguma razão advinda de má formação do sujeito, ainda no processo de formação no útero da mãe, né? E aí por questões de formação genética e por questões adquiridas, que no Brasil esse número chega, segundo dados do IBGE também, chega ao número de 56,6%, geralmente relacionados a acidentes com arma de fogo ou trânsito, né? Que aí é uma causa externa, mas que acabam entrando para esse rol, para essa estatística grave, né? Principalmente questões relacionadas ao trânsito, né? Muitas pessoas acabam se envolvendo em acidentes de trânsito e por causa disso passam a ser portadoras de algum tipo de deficiência, principalmente deficiência física.
Então, uma pessoa que tem 30 anos de idade, que até então não tinha nenhuma deficiência, passa a ser portadora de alguma deficiência. Aí já é um desafio diferente, porque essa pessoa que até então não tinha nenhuma limitação, passa a conviver com alguma limitação a partir daí. Então é uma readaptação que ela vai ter que conviver, ela vai ter que se readaptar, ela vai ter que se readequar a um novo modo de vida, né? Então é um desafio muito maior, diferente daquela pessoa que já nasce com uma deficiência, em que ela já vai ser integrada ou não, né? Porque as barreiras de inclusão social muitas justamente dificultam esse processo de inclusão social, mas a forma como ela vai ser incluída ou não, que os processos de exclusão social acabam acontecendo muito, justamente acontecem muito, ela já nasce com essa deficiência, né? Que ela é congênita. Então, desde o nascimento, ela já enfrenta essas barreiras de inclusão. Diferentemente daquela pessoa que passa a adquirir essa deficiência com uma certa idade. Então, é um desafio diferente que ela enfrenta. Nós temos mais dados estatísticos agora relacionados à questão da escolaridade. O MEC traz dados do ano de 2007, quando diz que 654.600 alunos matriculados na educação básica, apenas 1,2 são crianças ou adolescentes com deficiência. Vejam que número pequeno diante de uma quantidade tão grande de alunos matriculados. O que a gente tem aí? Aí nós temos um quadro de negação, né? Um quadro de negação do direito da criança à escola. Porque se nós temos 606 mil alunos matriculados, e desse número apenas 1,2% são crianças ou adolescentes com deficiência, nós temos aí uma falha muito grande. Porque é um número muito grande de matrículas e um número muito pequeno de pessoas com deficiência, sendo que nós temos um número de pessoas com deficiência muito grande. 70,64% da população brasileira de 0 a 18 anos que está fora da escola são crianças, adolescentes e jovens com deficiência. Vejam, mais uma evidência de como a escola, de como a educação, ela precisa caminhar nesse sentido. Mas vejam também, esse é um dado do ano de 2007, que é o dado que a nossa apostila, que o nosso caderno de texto traz. Segundo dados do INEP, também de 2007, 0,15% do total dos alunos do ensino superior é de pessoas com deficiência, o que significa, em números absolutos, 10 mil pessoas. Então, você imagina, no ano de 2007, apenas 0,15% de total de alunos do ensino superior no Brasil eram pessoas com deficiência. Também a gente tem que considerar que esse número aumentou de 2007 para cá. Graças a Deus, com as políticas de cota, com as políticas de inclusão social, que têm avançado nesse sentido, mas ainda assim é um fator preocupante. Por que a inclusão social ela é um processo e que realmente ela se legitima como processo? Porque ela vai engatinhando, a gente poderia dizer assim. Ela vai se construindo a partir de conquistas, pequenas conquistas do dia a dia. Eu costumo dizer que a educação inclusiva ela já tem muitas conquistas do ponto de vista de políticas legais, de conquistas teóricas. O que a gente precisa avançar cada vez mais são conquistas práticas de efetivação dessas ações, por exemplo. Nós temos muitos decretos, nós temos muitas leis, nós temos muitos incentivos que precisam agora ser efetivados, que precisam ser rigorosamente fiscalizados para ver como é que eles estão sendo praticados, certo? Isso é uma questão que precisa ser posta em prática. Outra questão com relação ao mercado de trabalho. No ano de 2001, 12 empresas cumpriam a lei de cotas e 612 pessoas com deficiência trabalhavam. Vejam, outra questão importante para nós pensarmos. Por quê? Essa é uma outra questão polêmica. A inclusão da pessoa com deficiência na empresa. Como é que as empresas estão acolhendo essas pessoas?
Isso começou ainda muito timidamente e também foi uma questão que gerou uma certa polêmica, né? E uma certa, como é que eu poderia dizer, uma certa não aceitação ou uma certa resistência por parte das empresas com relação a isso, porque os cargos que eram destinados a essas pessoas eram geralmente cargos que não valorizavam, por exemplo, a questão da competência cognitiva, a questão de valorização mesmo da pessoa. Porque não é porque a pessoa tem uma deficiência física ou qualquer outra deficiência, que aquilo vai impedir dela realizar uma atividade cognitiva mais complexa. E aí acabam colocando em cargos em que ela vai realizar serviços ou trabalhos considerados inferiores comparado com outros, embora nenhum trabalho possa ser considerado inferior. Mas isso também é uma conquista que já vem sendo crescendo dentro do mercado de trabalho. No ano de 2003, 316 empresas de acordo com a lei e 5.584 pessoas com deficiências trabalhando. Vejam, já é um avanço. E no ano de 2010 nós tivemos 8.214 empresas cumprindo a legislação e 107.306 profissionais com deficiências contratados. Então, o que nós temos aí de 2001 a 2010? Nós tivemos um avanço muito grande nesse aspecto. É mais um sinal de que, nessa questão, há uma movimentação dentro do mercado de trabalho de reconhecimento e de mudança, no sentido de valorização e no sentido de, pelo menos, estar tentando, seja por uma questão de imposição legal, porque é uma questão que as políticas públicas têm batido, né, têm tratado com muita veemência, seja por uma questão de exigência mesmo, mas é uma questão que tem dado oportunidade às pessoas com deficiência, né? Coisa que historicamente não foi feito isso. Se a gente retomar a nossa discussão sobre a questão histórica a que esteve ligada a pessoa com deficiência, isso não aconteceu, não acontecia. As pessoas eram mortas, elas eram renegadas da sociedade. Então, tudo isso são conquistas que vêm aos poucos acontecendo e que a gente tem que valorizar, porque realmente é um processo árduo. Quanto à questão da inclusão escolar, né, a nosso texto também traz alguns dados estatísticos relativos ao número de matrículas. Em 2014, eram 698 e 768 estudantes especiais em classes comuns. Que são classes comuns? São salas de aulas regulares, normais, como se diz, né? São salas de aulas no estilo tradicional, normal, embora normal seja uma palavra que deve ser evitada no contexto da inclusão social, da educação especial. Porque o que é normal e o que não é normal? Tudo é normal, ou o que não é normal, né? Então, classes comuns são salas de aula comuns em que estão crianças que não apresentam dificuldade, que não são portadoras de deficiência, e crianças que são portadoras de deficiência. Então, o fato de crianças que são portadoras de deficiência estarem em salas de aula com crianças que não são portadoras, isso já é um avanço, porque aí já não há uma segregação, certo? Isso já é um avanço, porque está se colocando dentro de um mesmo espaço pessoas que são portadoras de deficiência com crianças que não são portadoras. O que isso pressupõe? Que há por parte da escola, por parte do sistema de ensino, uma preocupação em adequar condições de trabalho, condições pedagógicas, de pensar em organização desse espaço para que atenda a todos. Atenda a todos. Quem são esses todos? Essas crianças que não apresentam dificuldades e essas crianças que apresentam dificuldades. Essas crianças que são portadoras de deficiência e essas crianças que não são portadoras de deficiência. Então, são condições de acesso e de permanência, que é outra coisa importante de se pensar. Importante não só colocar esse aluno dentro da sala de aula, mas que esse aluno permaneça dentro dessa sala de aula e que realmente ele permaneça lá e que ele realmente esteja incluído, porque mais importante do que o aluno estar dentro da sala de aula, naquele canto lá, só para estar lá dentro,
Ele precisa estar lá, mas ser realmente incluído, fazer parte do processo e se sentir parte desse processo. Interagir com os demais. Outra questão importante desse aspecto é quanto ao número de professores com formação em educação especial. Por quê? Para que esse aluno esteja dentro da sala de aula e ele seja incluído dentro desse processo, nós temos que ter um professor que tenha uma formação, uma preparação para trabalhar com ele. E aí é outro grande desafio, a formação do professor. Porque se nós temos professores que não têm uma formação, que não têm um preparo para trabalhar com crianças especiais, fica muito difícil o trabalho pedagógico em sala de aula. E aí nós temos um dado relevante para destacar, que houve um aumento de 198%. Em 2003 eram 3.691 com especialização em educação especial, e já em 2014 o número chegou a 97.459. Então, é um dado significativo para nós pensarmos que a questão está caminhando nesse sentido. Então, os professores, pelo menos desse ponto de vista numérico, os professores estão pensando, estão procurando se especializar, estão procurando uma formação, seja essa formação por conta própria. Muitos professores procuram uma formação por conta própria, ou muitas vezes essa formação é oferecida pelo próprio sistema, pelos próprios sistemas de ensino, né? Sistemas de estado, município, ou na esfera federal, para poder trabalhar com essas crianças. E isso é uma demanda, é uma exigência que precisa realmente ser efetivada para que esse trabalho aconteça. Um dos pilares para que a inclusão social aconteça dentro da escola é termos professores bem formados, professores bem preparados, certo? Essa é uma exigência muito pontual e muito básica no trabalho de inclusão social. E aí, dentro dessa nossa discussão sobre inclusão social, outro tópico importante do nosso caderno de texto são alguns pensadores da educação que trouxeram discussões, trouxeram ideias e que são hoje acolhidas pela educação inclusiva. O que é isso? Esses 4 nomes que nós trazemos, né, que são o De Crowley, né, o Freire, o Froebel e a Montessori, são teóricos, são estudiosos que não necessariamente eles desenvolveram propostas pensando na educação inclusiva. Não foi isso. Eles não necessariamente desenvolveram um trabalho diretamente pensando na educação inclusiva, mas eles desenvolveram propostas que podem ser acolhidas pelo viés da educação inclusiva, pelo viés de pensar uma educação que possa atender às necessidades dessas crianças, desses sujeitos que precisam dessa assistência, não de uma assistência no sentido de ser uma assistência como se a sociedade estivesse oferecendo no sentido de benfeitora. Não. A sociedade está apenas cumprindo com a sua obrigação, com o seu dever. O Estado ele tem o dever e a obrigação de oferecer condições de acesso, de oportunidade, de garantia de direito a essas pessoas portadoras de deficiência. Não é nem um favor, não é nem como eu poderia dizer, não é nenhum favor. É um direito conquistado e é algo que precisa ser efetivado. Então, o primeiro pensador que o nosso texto traz, que a gente pode destacar, é o De Crowley, que ele partia da ideia da globalização do ensino para romper com a rigidez nos programas escolares, que é uma coisa que a gente tem que pensar dentro das nossas propostas de ensino. Romper com a rigidez dos programas escolares. Pois, se nós temos um programa de currículo de ensino que ele é rígido, né, que ele é inflexível, que ele parte de uma diretividade, ou seja, que ele não reconhece as especificidades do processo, que ele não reconhece as linhas tênues, ou seja, as condições em que as coisas acontecem. Essas condições elas podem ser frágeis, essas condições elas podem ser vulneráveis. Se o currículo não reconhece isso, torna muito frágil a condição de valorizar a aprendizagem do aluno, né? Então, isso é um princípio importante para nós pensarmos a educação inclusiva, porque nós temos uma sala de aula composta por alunos
que são diferentes, que apresentam particularidades, então eles são heterogêneos. Então, se nós não reconhecermos, se nós não tivermos um currículo que for flexível, que reconheça essa diversidade, que essas crianças elas apresentam particularidades, que elas apresentam condições diversas, como elas aprendem, como elas percebem o mundo, esse currículo ele não vai realmente incluir, ele realmente não vai abarcar essas crianças dentro do contexto de ensino. Para isso, ele elaborou a ideia de centros de interesse, que seria uma espécie de ideias-forças em torno das quais convergem as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais de cada aluno, né? E esses centros de interesse ele estabeleceu como sendo a criança e a família. Veja que relação importante, que é tanto trabalhada a questão da criança e a família. A família é um eixo central quando se trata da relação com a escola. É um discurso muito forte, muito vigente. Por que a escola não consegue realizar isso? Por que isso não deu certo? É porque a família deixou de realizar a parte dela. Aí fica aquele conflito entre escola e família. Então, é um dos eixos que ele colocou, mas essa é uma outra discussão que a gente precisaria de uma outra disciplina para discutir sobre. Outro eixo que ele colocou seria a criança e a escola. O outro é a criança e o mundo animal, a criança e o mundo vegetal, a criança e o mundo geográfico, a criança e o universo, né? Então, ele buscou construir esses 6 centros de interesses, né? Que poderiam substituir os planos de estudos construídos com base em disciplinas, né? Para pensar essa proposta de romper com esses programas rígidos, com esses programas mais específicos, mais diretivos do ensino na escola, como uma proposta, como uma possibilidade de acolher todas essas crianças, todos esses sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. E é aí onde a concepção de educação inclusiva se ampara, se apoia na proposta desse autor. O próximo é o Freire, que ele trabalhava com as crianças em suas espontâneas atividades do cotidiano, gestos, acontecimentos imprevistos, a naturalidade de cada uma, dando um ponto inicial na educação, que é outra coisa fundamental de se reconhecer, de se trabalhar. É trabalhar com o sujeito. O que é isso? Reconhecer o cotidiano, os gestos, os acontecimentos, perceber o sujeito. Tirá-lo de uma condição engessada, de querer que aquela criança, ou que aquele sujeito, ele sente numa cadeira e ele fique ali, naquela fila tradicional, como geralmente as escolas se colocam até hoje, um olhando para a cabeça do outro de costa, né? Apenas escutando o professor. Mas reconhecer que as crianças elas aprendem com muito mais prazer, com muita mais facilidade, com muito mais gosto pela coisa, a partir das atividades espontâneas em que elas podem se expressar, em que elas podem mostrar suas potencialidades. Nossa, as crianças elas são extremamente criativas, elas são extremamente criativas no sentido de mostrar o que elas têm e que nós precisamos acolher isso. Às vezes o professor, aquela pessoa que está próxima à criança, seja o professor ou em casa, família, ele tem que ter muito cuidado para não toldar isso que a criança tem. A criança muitas vezes ela tem muita coisa para mostrar, ela tem muito desejo de expor aquilo que ela sabe, que ela pensa, mas o sujeito que está próximo dela não deixa, porque ele não dá possibilidade. E na escola, então, nas séries iniciais, no processo de aprendizagem, isso acontece muito. Por exemplo, a criança, quando ela está aprendendo a ler e escrever, é muito comum ela chegar com um rabisco em que ela pega uma folha e ela risca inteiro. Aquilo, para alguém que já sabe ler e escrever, aquilo não quer dizer nada. Mas para a criança, ela chega e diz, olha professor, olha tio, geralmente ela chama de tio. Eu escrevi, eu desenhei, que lindo. O que você vai fazer? Você vai reconhecer, você vai falar, nossa, que lindo, realmente, que bom, porque ali é uma tentativa, ali é um ponto inicial. Ali é uma inserção, é um pontapé que aquele sujeito está dando. É um acontecimento que precisa ser reconhecido por aquela criança, né?
E com esses métodos queria despertar nas crianças a vontade de saber, despertar a vontade pela leitura, que é outro grande desafio. A leitura, a vontade pela leitura. Despertar a vontade pela leitura. Eu costumo dizer o seguinte, que nós enfrentamos questões diversas dentro da escola, relacionada seja a questão da inclusão ou a exclusão, ou o que quer que seja. Mas quando se trata da questão da leitura e da escrita, se isso for bem resolvido, se o aluno souber ler e escrever, ele for despertado para isso, 80% da questão está resolvida, porque se o aluno sabe ler e escrever, por mais que ele apresente problemas com indisciplina, problemas com alguma outra questão, isso vai ser mais fácil de ser resolvido, porque ele sabe ler e escrever. Então, saber ler e escrever é o pontapé inicial para que as coisas aconteçam dentro da escola. E isso também parte de como o trabalho é conduzido dentro desse espaço. Florebel, outro pensador que tem uma proposta que pode ser acolhida dentro dessa discussão, considerava o início da infância como uma fase de importância decisiva para a formação das pessoas. Então aí é alguém que vai tratar de algo que até hoje não é muito valorizado dentro da nossa cultura, que é a questão da infância, da educação infantil, na verdade, né? Nós vivemos numa cultura educativa no nosso cenário e que não se valoriza, por exemplo, a questão da educação infantil, que é um grave erro. Porque o que é educação infantil, na verdade? A educação infantil é a base, ele é o alicerce. Não se pode imaginar que você constrói uma casa pelo teto. A casa ela tem que ser iniciada pela base, pois assim é a educação. E a educação infantil ela é a base, ela é fundamental. Então o Florebel ele considerava justamente esse processo, esse início da infância, essa base de sustentação, esse primeiro contato que o sujeito tem com as percepções, com o mundo, com o convívio social, é determinante para o desenvolvimento dele. As brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. As brincadeiras, porque elas são momentos de criação, de recriação do mundo, são oportunidades em que as crianças estão explorando o imaginário, elas estão inventando, elas estão reinventando, elas estão recriando o mundo ao modo delas, né? Então é um espaço de aprendizagem riquíssimo. Então elas não são apenas diversão, mas um modo de criar representações do mundo concreto com a finalidade de entendê-lo. Então cada criança ela brinca, mas ela não apenas brinca, mas ela cria o mundo do modo como ela vê este mundo, ou do modo como ela gostaria que esse mundo fosse, porque a criança ela também tem esse poder e ela realmente precisa expor isso, e nós como professores precisamos deixar que isso aconteça, que essa criança exponha a forma como ela gostaria que esse mundo fosse, porque muitas vezes nós temos crianças que vêm de realidades tão adversas, tão complexas, tão difíceis, que é através de um desenho, é através de um texto que elas conseguem fugir daquela realidade difícil em que elas vivem. Então, se nós podarmos, se nós não deixarmos que elas façam isso, a escola vai se tornar mais um lugar de exclusão social em que elas vivem. E por último, nós temos a Montessori, em que ela observou que as crianças gostavam de caminhar em trilhos nas extremidades das calçadas, trocando na sala de aula uma linha circular onde as crianças podem colocar o pé um adiante do outro, como se andassem em um trilho no começo. As crianças veem-se obrigadas a um grande esforço e atenção para não se desviarem da linha, mas aos poucos adquirirem toda a facilidade. Então, disso o que nós podemos considerar? Dessa proposta da Montessori, o que é importante nós considerarmos? Que ela traz uma proposta de organização de sala de aula diferente daquela organização de sala de aula tradicional. O que é o tradicional? É uma cadeira enfileirada atrás uma da outra, em que os sujeitos elas não têm oportunidade sequer de olhar, por exemplo, no rosto um do outro. Eu estudo com o meu colega, mas eu sequer vejo o rosto dele, porque eu só olho para a nuca, para aquela parte de trás da cabeça do meu coleguinha, né?
Então, as salas de aula, as escolas que trabalham com o método montessoriano, que é muito famoso, que tem uma pedagogia muito forte no Brasil, inclusive, as crianças elas têm muito mais liberdade para trabalhar em grupo, né? Elas se sentam em tapetes, em almofadas, elas se sentem muito mais à vontade para trabalhar, para dialogar. Então é um espaço de muito mais interação, um espaço de muito mais diálogo, de muito mais participação, que é outra questão importante da educação inclusiva. Para que realmente haja uma inclusão, é preciso que haja esse diálogo, que haja essa participação. Para que esses sujeitos, se realmente se sintam incluídos, eles precisam participar. Por quê? Se nós falamos tanto em inclusão, é porque até então não houve inclusão. Ou seja, se nós vivêssemos em um país, em uma sociedade inclusiva, nós não precisávamos estar a todo momento falando inclusão, inclusão, inclusão. Por quê? Porque a coisa já de fato acontecia. Não é verdade? Então, se nós batemos tanto na tecla nos cursos de formação de professores e nos cursos de formação de um modo em geral, sobre a necessidade de falar em inclusão, de levar isso para as escolas, de praticar isso, é porque de fato nós ainda não estamos conseguindo fazer isso acontecer. O segundo tópico da nossa discussão, e que se acrescenta essa questão mais ampla sobre inclusão, é a questão da acessibilidade e design universal. O conceito de desenho universal pode se aplicar em diversos produtos consumidos diariamente nos espaços públicos que frequentamos, nas moradias, nos meios de transporte, nos locais de trabalho e nos meios de comunicação. O que é isso, esse desenho universal? São formas, né, são estratégias, são produtos, são serviços que estão sendo disponibilizados, que estão sendo feitos para facilitar a vida das pessoas, né, dentro dessa proposta de inclusão social. Vejam, é tudo muito bem articulado. Dentro dessa proposta de inclusão social e de acessibilidade, estão sendo desenvolvidos produtos, serviços, né, de forma a ampliar, a facilitar a vida das pessoas, das crianças, que apresentem algumas restrições relativas à mobilidade, seja ela temporária ou permanente, ou idosas também, pessoas idosas, respeitando assim a diversidade humana e promovendo a inclusão de todos nos espaços de convivência social. E nisso, esse processo de acessibilidade e design universal pressupõe algumas questões importantes de nós pensarmos. Uma delas é a questão da necessidade de redução dos custos de desenvolvimento de produtos especializados. O que é isso? Esse design universal não resta dúvida que uma das formas de se reduzir os custos de desenvolvimento de produtos especializados para assistência aos cidadãos com algum tipo de deficiência poderá consistir na ampliação e desenvolvimento do conceito de desenho universal, modificando substancialmente a concepção e desenvolvimento de serviços, produtos e ambientes tecnológicos capazes de serem utilizados por todos, ou pelo menos pelo maior número de cidadãos possível. Ou seja, produtos que realmente atendam às necessidades de pessoas que apresentem algum tipo de deficiência, que sejam portadoras de algum tipo de deficiência, e que esses produtos estejam acessíveis. O foco, então, em mudanças na concepção de produtos e serviços diz respeito, portanto, à questão de pensar essa questão da acessibilidade, mas como uma criação de equiparação de oportunidade de acesso a todos os setores sociais, o que pressupõe também pensar na cooperação entre os pesquisadores, ou seja, entre as pessoas que estão desenvolvendo esses produtos, esses serviços que podem ser utilizados para promover essa inclusão, que elas estejam disponíveis a serem cooperativas umas com as outras, né? Que esses pesquisadores dos diferentes centros de pesquisas, das universidades, dos grandes espaços de conhecimento, eles possam cooperar para que esses produtos que estão sendo desenvolvidos nas grandes universidades pelo mundo afora possam ser compartilhados, né? Outra questão importante é a sensibilização sobre o uso de novas tecnologias, que é outra questão fundamental da nossa disciplina, né?
como essas tecnologias podem ser trazidas para a vida dessas pessoas, porque as tecnologias, elas de todo modo invadiram as nossas vidas, né? Hoje em dia não dá para nós dizermos que conseguimos viver sem as tecnologias. As tecnologias, elas estão presentes no nosso cotidiano. E de que modo eu posso estar articulando esse computador, esse tablet, esse celular que tem inúmeras mídias, inúmeros jogos, inúmeras questões acessíveis para o mundo de uma pessoa que que é portadora de alguma deficiência e que pode ser uma oportunidade de garantir-lhe um espaço de convivência social mais cidadã. Outra questão importante é a equiparação de oportunidades de acesso. O que é equiparação? É igualdade de oportunidade de acesso. Com isso, nós temos então espaços que se definem como adaptáveis. Esses espaços que podem ser alterados. Dentro dessa ideia do design universal, nós temos espaços adaptáveis, ou seja, aqueles espaços que podem ser alterados. Nós temos espaços adaptados, que são aqueles que já foram alterados para atender essas necessidades. E nós temos espaços adequados, que são aqueles planejados para serem acessíveis, ou seja, aqueles espaços que já foram construídos com esse propósito. Outra questão importante para pensarmos o desenho universal, então, é que ele estabelece o desenho universal, portanto, estabelece os requisitos da acessibilidade. Quais são esses requisitos? A equiparação nas possibilidades de uso, ou seja, igualdade nas possibilidades de uso, que todas as pessoas tenham condições iguais para a possibilidade de uso, flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo, captação da informação, tolerância para o erro, dimensão e espaço para uso e interação. Então, aí são algumas dos requisitos para que haja essa acessibilidade. Quanto à legislação de acessibilidade, aqui eu apenas trouxe alguns dos marcos legais que estão destacados no nosso texto. Dentre muitos deles, eu apenas coloquei aqueles que são os principais, que estão marcados na nossa apostila. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que ela traz a garantia dos direitos de todo cidadão. A Organização Internacional do Trabalho, a OTI, de 1958, que ela já aponta, já sinaliza para isso, né, para a garantia do direito, que ela conceitua o termo de discriminação como sendo aquele que tenha por efeito anular ou reduzir a qualidade de oportunidade ou tratamento no emprego ou profissão, né. Em 1978, no Brasil, a Constituição recebeu a primeira emenda tratando dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Veja, aí já é um avanço. Em 83, essa OTI, através da Convenção de 159, define a reabilitação profissional. Em 1988, o Brasil promulga a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa atual Constituição, a qual consolida os direitos sociais e individuais, que é a Constituição a qual nós somos regidos, e sobre ela que nós buscamos fundamentar as nossas práticas no que concerne à inclusão da pessoa com deficiência, portadora de algum tipo de deficiência. E quanto à legislação da acessibilidade, nós temos o Decreto 3.298, de dezembro de 1999, que regulamentou, a partir da Lei 7.853, sobre a Política Nacional da Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolidando as normas de proteção e dando outras providências na gestão do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que ele traz a diferença entre deficiência permanente e incapacidade. O que seria deficiência? Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, psicológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Então, isso seria uma deficiência. Uma deficiência permanente, aquela que ocorreu ou se estabeleceu durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação, ou seja, é permanente, ou por ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. Ou seja, então ela tem um caráter de permanência, geralmente não tem uma reversibilidade. E a incapacidade, uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social.
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal ou ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Então nós temos essas três terminologias dentro da legislação de acessibilidade, que é importante a gente saber. Por quê? Porque é outra questão delicada e ao mesmo tempo importante de sabermos lidar. Não tratar a deficiência como se fosse algo que antigamente se tratava o deficiente como se fosse termos que estão em desuso. Deficiência hoje é um termo que se trata, pessoa portadora de deficiência. Antigamente se tratava, era o retardado, era o anormal. Hoje em dia não são termos que não se utilizam mais. Então é importante ter cuidado com isso. Então a nossa discussão ela se pauta nisso. A gente tem que ter um cuidado de se podar para não utilizar esses termos. E essa mesma legislação ela vai trazer uma classificação das principais deficiências, que é a deficiência física, a auditiva, a visual, a mental e a deficiência múltipla. Então, cada uma dessas deficiências, eu não vou me ater a discutir sobre cada uma delas, porque elas estão muito bem distribuídas dentro do nosso material. E o tempo também da nossa videoaula, ele já está um pouco avançado. Mas cada uma dessas deficiências, ela está muito bem explicada dentro do nosso material. E é preciso também considerar a questão da surdo-cegueira, dos transtornos globais de desenvolvimento, das altas habilidades, dos transtornos mentais e dos transtornos de aprendizagem, que também são considerados nesse processo, mas que não são deficiências, mas que são questões correlacionadas e que precisamos reconhecer e que precisamos tratar, e que a nossa apostila também traz muito bem explicado. Quanto às normas técnicas de acessibilidade, que é o nosso último tópico dessa primeira unidade, o que são normas técnicas? Elas visam proporcionar a maior quantidade possível de pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização autônoma e segura de ambiente, edificações, mobiliário, equipamento urbanos e elementos. Composta por técnicas, aparelhos, instrumentos, produtos e procedimentos que visam auxiliar a mobilidade, percepção e utilização do meio ambiente e dos elementos por pessoas com deficiência. O que é isso, na verdade? O que são condições, né, que são criadas para que os sujeitos se locomovam nos espaços de circulação social. Essas normas técnicas, são normas, como os próprios nomes dizem, normas técnicas, que vão garantir condições para que esses sujeitos se desenvolvam, para que esses sujeitos se locomovam nos espaços de locomoção social em que eles precisam andar. E aí nós temos a norma brasileira 9050 de 2004, acessibilidade, edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, emitida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que traz todas as regulamentações necessárias para se pensar como é que deve ser organizado um espaço físico ou uma edificação ou um prédio para que uma pessoa portadora de algum tipo de deficiência possa se locomover dentro desse espaço e dentro desse espaço não seja negada a ela o direito sequer de se locomover com dignidade e com respeito à cidadania. E aí, conforme o nosso texto, eu fiz um breve resumo dessas normas de circulação. Por exemplo, uma pessoa sem necessidades especiais precisa de no mínimo 60 centímetros de vão para sua circulação em pé, andando de frente, podendo chegar até 1,20 m quando está usando muletas. Então, normas técnicas de acessibilidade de circulação diz respeito a isso. Quanto à cadeira de rodas, considera-se como referência 1,20 m a 80 centímetros, ou seja, é a necessidade de espaço que uma pessoa precisa. Quanto à rotação de 90 centímetros, o que corresponde a 1,20 m por 1,20 m. Quando a rotação for 180
graus, ela necessita de 1,50 m por 1,20 m de espaço para ela fazer essa rotação. Quando a rotação for de 360 de diâmetro, ela precisa de pelo menos 1,50 m de espaço para fazer essa rotação. Quanto à área de alcance, que é a altura máxima de alcance para uma pessoa em pé, o alcance manual frontal é de 50 a 55 centímetros, e a altura máxima de alcance para uma pessoa sentada, esse alcance manual frontal deve ser de 50 a 55 centímetros. Superfície de trabalho. A superfície de trabalho necessita de uma altura mínima de 0,3 centímetros entre o piso e a parte inferior, e a altura entre 0,75 e 0,85 centímetros entre o piso e o superior e a superfície superior. Quanto à empunhadura, devem ser afastados no mínimo 4 centímetros da parede. O que é a empunhadura, para vocês se localizarem? É aquela, por exemplo, no banheiro, aquelas ferros que tem na parede para pessoa com deficiência, que ela precisa de um amparo para poder utilizar o vaso sanitário. Então, ali tem recomendações também específicas. O alcance auditivo, o que as normas técnicas também estabelecem. Gente, eu estou colocando esses dados mais práticos para vocês, porque são normas técnicas, que a ABNT estabelece, né? Então, para que vocês tenham uma noção disso. Então, alcance auditivo. Alarmes auditivos devem ter intensidade mínima de 15 decibéis acima do ruído do fundo para que seja ouvido. O ruído de fundo é o ruído normal. Então, o ruído de fundo é o ruído normal. Então, a BNT ela estabelece de que ela deve ter uma intensidade mínima de 15 decibéis. Tipo de sinalização permanente, utilizado nas áreas com função definida, que é enfermaria, sala de aula. Direcional, indica a direção de um percurso. De emergência, indica rotas de fuga, saída de emergência ou alerta de perigo em um local, por exemplo, em alguns locais que você vê esses tipos de sinalização. Isso é muito comum dentro de qualquer organização. Temporário, indica informações provisórias que podem ser alteradas periodicamente, como por exemplo, placas, homem trabalhando, piso molhado. Isso são normas técnicas de acessibilidade que a gente precisa ter uma noção. Vocês não precisam ter isso gravado, vocês não precisam saber disso de modo assim pontual para que vocês tenham uma prática inclusiva. Vocês precisam ter uma noção de que isso existe e de que isso precisa ser praticado, mas é por os especialistas da área que tem que trabalhar com isso. Nós precisamos saber que isso é algo que existe e de que é algo que precisa ser praticado, mas não por nós, profissionais da educação, especificamente. Nós temos que saber que isso é algo que é uma das portas e uma das vias de pensar a inclusão, certo? Os símbolos. O símbolo internacional de acesso deve ser branco em fundo azul, opcionalmente deve ser em branco sobre fundo preto ou preto em fundo branco, né? A sinalização visual deve ser perceptível por pessoas com baixa visão, se em acabamento fosco, e evitar o uso de materiais brilhantes ou de alta reflexão. Os acessos. Nas edificações e equipamentos urbanos, todas as entradas e principais funções devem ser acessíveis a todos, né? Isso é uma questão dos locais de acessibilidade, por exemplo, as rampas, né? Que as empresas, os locais tiveram que se adequar a isso nos últimos tempos. Isso foi uma das principais portas para você ver se um local se ele pratica a inclusão, é se ele tem uma rampa de acesso, né? Embora aquilo não garanta, mas quando você chega num lugar que você vê que ele tem uma rampa para dar acesso, você percebe que ali pelo menos fisicamente, ele está tentando colocar lá dentro a pessoa que tem algum tipo de deficiência física, no caso. Rotas de fugas. As rotas de fuga devem ser iluminadas com dispositivos de balizamento, elementos que definem os limites das áreas de circulação. Áreas de descanso. Deve-se prever uma área de descanso fora da área de circulação para cada 50 centímetros em rota com até 3% de inclinação.
30 centímetros com até 3% a 5 centímetros de inclinação. Inclinações acima de 5 centímetros devem ser tratadas como rampas. Ou seja, quando houver uma inclinação maior do que 5 centímetros, ela não é uma inclinação, ela é uma rampa, né? E os desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. E as rampas, elas são dimensionadas através do cálculo IHC, que o I é a inclinação, o H é a altura e o C é o comprimento. Isso é um cálculo que é feito dentro da parte de engenharia que vai fazer o projeto arquitetônico da empresa e que deve ser pensado tudo de modo articulado para que se promova a inclusão. Bom, pessoal, então essa era a nossa discussão. Como vocês perceberam, é uma discussão bastante ampla, é uma discussão bastante extensa e que tem e teria muito mais coisas para ser esboçada. Eu busquei tentar trazer aquilo dentro do tempo da nossa videoaula, que é um tempo curto, mas que a videoaula acabou até ficando um pouco extensa. Eu busquei trazer aquilo que era mais importante, que era mais pontual e que conto com vocês na leitura do material, conto vocês assistindo os vídeos que eu vou colocar como recomendação, lendo os textos que também vou disponibilizar na plataforma, participando do fórum, lendo assiduamente o material, para que vocês se aprofundem ainda mais. Deixo então essa imagem que diz que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as desigualdades, do Paulo Freire, que muito sabiamente nos diz isso, que realmente a gente só aprende com as diferenças, porque são as diferenças que nos mostram, que nos povoam diferentes olhares para as coisas. Então, quando nós vemos coisas diferentes, é que nós ampliamos nossos olhares sobre o mundo. E eu espero que nessa minha fala eu tenha esclarecido alguns pontos chaves da nossa disciplina e que isso seja apenas um pontapé para que vocês possam aprofundar ainda mais. Esse é o nosso papel aqui, dar esse pontapé para que vocês se estimulem e vão à frente nas demais possibilidades, nas demais ferramentas de estudo da plataforma EAD. Muito obrigado.